Seja o nome do Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Bem-vindo, meus irmãos. Quero deixar uma palavra nesta noite, uma palavra de orientação dada pelo Espírito Santo. A mensagem diz assim: como fazer com que a presença de Deus seja real na minha vida? Porque muitas das vezes a gente tem dúvida se o Espírito Santo de Deus realmente está na nossa vida. Então a gente vai ler algumas referências bíblicas para a gente ver se realmente o Espírito Santo está atuando na nossa vida e se não está, o que eu devo fazer para que a presença dele venha a ser real, que eu venha a sentir. Amém? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 20 ao 36. Independente de você sentir ou não, pratique a adoração. E a adoração não é só necessariamente eu abrir minha boca e começar a louvar. A adoração verdadeira é com a minha vida. É quando eu pratico o que está na palavra do Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, irmãos, para não estender muito o vídeo, mas eu vou deixar a referência bíblica, amém? Segunda Crônicas 29, né? 20 a 36. Diz assim: Ezequias estabelece o culto a Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E Ezequias, todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez esta obra. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Então, você vai ler 2 Crônicas 20 e 36 todo, porque aqui está falando que o rei Ezequias, ele levantou de madrugada e ele prestou um culto e adoração ao Senhor, e tudo o que ele podia fazer para com que essa adoração fosse perfeita, ele fez. Então, eu e você temos que preparar a nossa vida para prestar adoração ao Senhor. A gente adora com a nossa vida, mas também quando a gente vai ao templo, a gente já tem que estar saindo preparado para que nós vamos oferecer a nossa reverência, o culto racional, com entendimento, não apenas cantar, mas o porquê que está cantando, o porquê que está adorando. Porque você tem que saber quem é o seu Deus. Você adora porque você sabe quem Ele é. Harabandagassub. É com entendimento. Ezequiel 10. Olha, entenda que mesmo quando você não sente a presença de Deus, Ele está perto de você. Você pode ler o Ezequiel 10 todo, que diz assim, ó: a segunda visão dos querubins. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre ele uma com pedra de safira, semelhante à forma de um trono.
Aí o versículo 5, e o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Irmãos, que maravilha. Lê Ezequiel 10 todo. Então, Ezequiel estava ali, e ele não sentia, mas via a presença de Deus. Então, muitas das vezes, você ainda está no começo, ou você já tem muito tempo na casa do Senhor, mas você não cresceu na fé, porque nós sabemos que estar na presença de Deus não é a quantidade de anos, mas é a quantidade de busca, de renúncia e de obediência a Deus nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Isso faz a gente crescer espiritualmente. Então, quando você começar a obedecer ao Senhor, você vai começar a ver realmente a glória de Deus. Olha só, a presença de Deus é real. Só basta que a gente venha sintonizar com a presença de Jesus. Olha, Romanos 15, 14 e 21. Eu próprio, meus irmãos, certo que estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça de Deus, por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, irmãos, como a gente viu aqui na palavra, a gente precisa de sintonizar com o Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, para nos orientar e para nos dar o crescimento espiritual. Mas é necessário que a gente venha sintonizar com o Espírito Santo. E fala assim, irmã, como é que faz isso? Deixa o Espírito Santo te transformar, deixa o Espírito Santo moldar o seu caráter. Assim, você vai estar em sintonia com ele. E aí, o evangelho do Senhor vai fluir na sua vida. A presença de Deus vai ser real. Você vai sentir, porque é uma busca constante. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais íntimo você fica. E quando você for orar, dobrar o joelho para orar, ou na igreja, a sua busca cotidiana, individual, vai fazer que quando você invocar a presença do Senhor, na hora que você precisar, você não tenha que levar tanto tempo para chamar a presença do Senhor, porque quando você já está uma vida íntima, entendeu? As coisas ela fluem mais rápido, os irmãos, entende? Agora, se você não busca, quando você precisar de invocar, ainda que ele esteja ali, mas a sua falta de sintonia com ele vai fazer com que você sinta que as coisas não estão fluindo. Então, é necessário a gente se dobrar. É necessário a gente buscar o Senhor. Amém? E isso tem que ser uma coisa espontânea, porque o Espírito Santo não obriga ninguém. Tem um versículo que fala, né, que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Você tem que ter o desejo
de ter a companhia do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. E aí as coisas ela vai fluir naturalmente, amém, irmãos? Aí tem a outra referência. Uma das coisas que traz a presença de Deus real na nossa vida é quando a gente se curva diante do Senhor, que está em Efésios 3, 14, versículo 21. Que fala sobre a oração de Paulo, né? Olha só. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então, irmãos, devemos de prostrar. E quando eu falo prostrar, não é somente dobrar o joelho. O nosso coração, a nossa humilhação, ela tem que ser verdadeira. Se for verdadeira, você vai levantar totalmente diferente. Porque o Senhor se agrada daqueles que se humilham, o Senhor exalta. Agora, por último, nós devemos de tratar os outros com respeito e compaixão. Isso também vai ser um sinal de que a presença de Deus está na sua vida. Quando a gente trata os outros com respeito e compaixão. Colossenses 3, 10, 11. Olha só o que está escrito, irmãos, olha. Presta atenção. E não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e não vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vos façais também. Então, irmãos, eu acabei de citar para os irmãos, se a gente quer saber se a presença do Senhor ela é real na nossa vida, se a presença do Senhor está conosco, analisa esses pontos. Se estiver faltando, pede ao Espírito Santo força para você praticar, para que a presença do Senhor ela venha a ser real na nossa vida. Porque eu sei que muitas das vezes a gente não vai sentir. Mas dependendo, se você for buscando a presença do Senhor, ela vai ser real. A presença do Senhor já é real. Mas se a gente quer ver, sentir a glória do Senhor, é necessário que a gente se mova para obedecer os princípios da palavra de Deus. Porque se a gente obedecer, você vai ver o Senhor transformar a sua vida de dentro para fora. E você vai poder ver a glória de Deus nitidamente. É uma coisa só entre você e Deus. Amém?